Você viu eu fazendo aquele dia com você? Vi. Fiz certinho, fiz. Certinho. É, não sei o que eu... Mas você pega bastante peso ou não? Porra, mano. Não, porque... Pega a academia inteira, se bobear. acho que tem genética também, velho, de não genética, crescer. Não, mas eu tenho uma qualidade coisa que eu de treino, Você tá tomando alimentação. creatina? Aqui, creatina. Pra sua idade é bom tomar. Creatina. A minha mãe devia Eu tomar como isso. A minha mãe e meu pai tomam, eu compro pra eles, cara. Ah, é? Tô te falando, Eu como velho. bastante ovo. Opa! Olha aí! Olá! Adoro pessoal animado, segunda-feira. Tudo E bom? de manhã ainda, hein? Segunda-feira. A gente finge, Sejam bem-vindos, hein? A gente Tudo bom? finge Tudo bom? animação. Seja bem-vindo, hein? Beleza, tudo bom? Tudo bem? Mas, gente, pelo Prazer. amor de Deus, nossa, Tudo cara. bom? Aqui é o lugar de vocês. Obrigada. Oi, tudo bom? Aqui é o Pode seu. sentar aí, ó. Aqui, Temos uma aguinha, nossa mesa tá no lugar. Ih, eu mexi na minha Obrigado, própria viu, cadeira. gente? Tá E Desculpa como o atraso vocês aí. estão vendo, pessoal, nós estamos começando mais um episódio do nosso videocast Embrulha Sem Roteiro. Nós estamos em todas essas plataformas que estão aparecendo aqui, Exatamente. certo? Muito importante vocês comentarem os vídeos para ter bastante engajamento. Esse episódio aqui atingiu um número maior de pessoas possível para conhecer a trajetória aqui dos nossos convidados. Lahan, nós temos outro canal também? Temos um outro canal que é o canal de sketches, onde nós fazemos sketches de humor, realmente de um humor muito lamentável, mas a gente segue fazendo há mais de 8 anos. E as Raso. Cada vez mais raso, hein? Rasos, piadas fracas, mas que tá dando certo, por incrível que pareça. Lá tem o nosso famoso Fernando Burrão, né, que tá carregando aí uma série de uma É a legião nossa mama de fãs. brusqueta, né? É a nossa Vestiu mama um brusqueta. personagem e tá levando a gente nas costas. Nunca mais tirou esse cabelinho loiro só por causa do Fernando Burrão. Assista @o Embrulha Pra Viagem no Instagram, no YouTube Embrulha Pra Viagem. Procure Embrulha Pra Viagem que você vai achar no Aparece, tá TikTok, em aparecendo. tudo Você é quanto novo no lugar. programa, né? Eu Aparece sou no novo no GC programa. embaixo. Se você gosta de humor raso mesmo, então vai assistir a gente ao vivo no teatro, cara. Estamos todas as terças-feiras aqui, Teatro Santo Agostinho. ali do lado do metrô Vergueiro, e com certeza estaremos com o Embrulha ao vivo aí, ó, na sua cidade. Dá uma olhada na nossa agenda, de verdade, que a gente tá viajando aí bastante lugares aí, quem sabe a gente não passa pertinho da sua casa. E para finalizar esse pacote de entrada, vamos agradecer ao Sushi em Casa, que é quem nos fornece o nosso almoço aqui no podcast. Comida fresca, como se tivesse chegado, se estivesse dentro do restaurante. Não perca Sushi em Casa, a gente agradece de coração porque a gente gosta mesmo. E antes da gente falar dos nossos convidados, só lembrando que a gente tá falando aqui diretamente do estúdio da Clepme. Você que pensa em ter um videocast, um podcast, gravar vídeos institucionais, videoaulas, de verdade, aqui na Clepme eles têm uma baita infraestrutura. Eu tenho duas reclamações deles, mas eu nem vou trazer pra agora. Agora não. De vai, resto, né? é maravilhoso. Gente, e pra começar hoje, cara, eu tô até emocionado de apresentar, porque assim, cara, são dois artistas, assim, Sandra Pérez, Paulo Tati, eles compõem, cantam e encantam, e eu, assim, realmente eu tenho um agradecimento muito grande, que influenciaram muito na criação dos meus filhos, ouvindo uma música excelente. Palavra Cantada, cara. Muito legal, cara. Parabéns, gente. Valeu, Parabéns, gente. Obrigado, parabéns. obrigado. viu? Muito Nossa. bem-vindos. Assim, falou Palavra Cantada, a gente já lembra ali de uns 7 hits, assim, na hora. fácil, né? Lahan, você também, acho que o seu filho, Não, né? cara, Que É. idade tem os filhos de vocês? Cara, a minha filha, Manu, hoje ela tá com 17. 17. A Rafa com 15 e o Joca com 8. Vocês são atemporal, porque tudo que é música... cara, E os seus? muito bom. O meu tem 15. Sim. E é muito engraçado, e eu não tô fazendo média, isso não tem pra quê. Assim, Não, eu tava ouvindo, né, a gente tem os convidados, a gente vai relembrar, ver o material e tal, e eu tava ouvindo músicas de vocês daquele CD de Canções de Ninar, né? Sim, o Primeiro. Gente, juro por Deus, assim, eu tive vontade de chorar, Não. porque assim, é uma associação, né? Quem tem filho tem eu lembrei do meu filho e milhões de Sim. situações. É muito potente o trabalho de A vocês. música tem isso, né? De trazer a memória daquele recorte, assim, chega na hora, né? Afetivo, né? E a música tem esse poder sempre, É. mas a de vocês está associado a algo muito poderoso, que é a existência do filho, né? É. Então, assim, eu lembro dos perrengues, que momentos que a gente colocou a música para ele dormir ou para animá-lo. Então, assim, tem uma associação com algo muito poderoso da vida de quem tem filho, né? É. Então, é realmente uma honra
E é muito bacana, me passou um filme na minha cabeça quando eu tava ouvindo, porque é isso, é muito legal. Quanto tempo? Desde 4. 94? Então, a gente tá fazendo 30 anos. Olha aí. E estamos aí, né? Com bastante coisa a propósito, né? E esse Canções de Ninar, efeméride, né? ele surgiu assim tão... Na nossa vida, a gente já era sócio antes, a gente já tinha uns 3, 4 anos de sociedade antes do Canções de Ninar, né? Aí surgiu tão assim, o que nós vamos fazer até o ano começar, tipo assim, né? A gente se encontra em janeiro, o que vamos fazer? E resolvemos ali naquela conversa fazer um CD infantil de Canções de Ninar, assim, do nada, entendeu? Então esse que eu tô citando realmente é o Porque a gente primeiro. nem trabalhava com criança, nada. a gente Isso que eu ia fazia... perguntar, Não. como que começou Palavra Cantada? Como veio? Cada um tava... A gente se Foi encontrou essa história assim do Canções de Ninar. Eu tava indo muito para Nova York porque o meu ex-marido vivia lá. E o meu marido, daquele momento, né, vivia ali. E aí eu trouxe um CD com as divas cantando lullabies, né, lullabies. E o Paulo tinha passado umas férias ouvindo uma música para criança insuportável. E quando a gente se encontrou, ele falou, nossa, eu passei as férias ouvindo essa música horrível, não sei o quê. É porque criança repete muito, E né? quando a música é ruim, repete. Ela trouxe uma experiência sublime, assim. Era Diana Ross. Gente, aquela produção, assim, americana. E eu trouxe, assim, um negócio assim, puta, você não acredita, essa última semana, fiquei ouvindo... E aí eu tirei, músico, né? Eu tava com o CD na bolsa. Bom, gente, pra quem tá assistindo a gente, nós somos do tempo do CD, tá? Fax. Eu sou de antes do fax. Pager. Não. Peraí, eu era da época do LP. LP. Eu também era do LP. Não, a gente começou bem na era do CD, assim... Fita cassete. Não bem na hora, que o CD veio pro Brasil em 85, mas 94 já foi o auge, assim, de tornar acessível, né? Mas a gente pensou em não fazer um CD, a gente pensou em fita cassete, que era uma coisa mais artesanal, tinha, você podia mandar fazer algumas, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Só que daí a gente resolveu na última hora fazer em CD o Canções de Ninar, assim, pensando em dar um negócio para jornalista, para imprensa, um negócio mais legal, assim, do que uma fita cassete, né? E daí aconteceu que o CD, quer dizer, o trabalho todo foi super bem de comentários na imprensa e tal. Daí a gente teve uma revista de grande circulação que colocou a foto, o CD, falando do CD, e o nosso telefone fixo. Nossa. Não tinha celular. E a gente vendeu por correio 8.000 CDs. Nossa. Por vale postal, porque não tinha distribuição. Tinha 2 lojas em São Paulo, e aí eu ia receber o dinheiro, né? Aqui no Correio Central do Ceasa ali, que é uma unidade gigante. E eu tinha uma mesinha. Eu chegava e ensinava uma vez mesinha e pilhas. De vale postal, você tem que assinar para poder ir no caixa receber o dinheiro. Entendeu? Vale postal era o... Que maravilha. Pô, mas era uma felicidade, né? Vocês divulgavam nessa época? Olha, eu acho que a maior divulgação, a imprensa, que a gente pode dizer que esses 30 anos foram de muito êxito em termos da divulgação da imprensa, né, como vocês, a gente está aqui hoje, e por causa dos professores. Porque os professores, a partir do segundo CD, que foi o Canções de Brincar, eles levaram nossa música para a sala de aula e começaram a fazer atividades. Aí a gente foi sendo conhecido no Brasil inteiro. O segundo CD, desculpa, é o Lava Brincar. a Mão, esse aí não. já é mais... Esse é o Curiosas. Eu lembro. O segundo é o da sopa. Quarto. É o da sopa. Da sopa, Que tem na sopa. Vocês, eu tenho 38 anos, mas eu peguei, eu era criança, eu tinha em 94, tinha 7 anos. Essa hora é a hora que pra mim é difícil. Eu demorei, eu falei, cara, isso é um dos filhos dele, mas eu vou falar, eu lembro, na minha escola tinha aula de música, da professora, uma das músicas foi o que tem na sopa do neném. Legal. E aí eu lembro de Na Cultura também, talvez isso já é um pouquinho depois, que tinha os clipes, né, do Rato e da Lua, isso. E aí eu lembro, eu posso dizer, a geração que vocês eram jovens,
tinha música pra criança, mas não era pra primeira infância, já era pra criança mesmo. Balão Mágico, Trem da Alegria, falava de brincadeira de rua, de Isso. paquera. Eu acho que vocês criaram um gênero pra primeira infância, porque daí eu lembro de vocês, já virou uma febre, aí veio o Patufu, gravou aquele CD, você até falou de Rock and Roll Lullaby, eles fizeram que era só música de criança com instrumentos Sim. de criança. Música de brinquedo. Música de brinquedo, isso. Esse CD deles tem uns 10 anos, eu acho. Acho que um pouquinho mais, talvez uns, eu acho que é meio... Porque a gente tem que sempre fazer a conta da pandemia, né? Com a pandemia, Isso. 15. A pandemia, Sem a pandemia, você tem 10. razão, virou isso mesmo. Aí veio o Grupo Tri, eu lembro de começar a ver muito que eu falava, cara, isso é tudo uma influência do... Talvez, como a gente brinca, né? A gente hoje tem um Bíblia pra Viagem porque o Porta dos Fundos montou uma estrutura na internet que inspirou muita gente. Eu acho que o Palavra Cantada tem isso na primeira infância. Você sabe que a gente, quando surgiu, a gente sempre surgiu de maneira independente, né? Sem gravadora. Até hoje a gente tá sem gravadora. Nunca recebemos ainda nenhuma proposta de uma gravadora. Agora ficou tarde demais, porque não existe mais gravadora. Mas a gente inventou pontos de venda. Sabe, você acredita que a gente foi o primeiro cara a chegar pro Aldo da Livraria da Vila com um disco na mão e perguntar se ele não quer vender disco? Ele pegou aquele disco, acho que a cabecinha dele já... E nosso, o primeiro disco que entrou na Livraria da Vila foi o Canções de Ninar. Olha! Aí a gente ia em... Consultório pediátrico. Consultório de pediatria. Nossa! Farmácia homeopática. E farmácia homeopática, aquela Cristiano, que era pertinho do nosso estúdio ali na Cristiano Viana, e a gente era na João Moura. E essa Cristiano, o que ela vendia de CD, essa Era uma farmácia loucura. homeopática Cristiano. Caramba, meu. Ou seja, vocês são bons de Aí nós logística fomos- também. nós Vocês são fomos- muito bons, porque Não, E daí isso, nós a fomos em gente- loja de brinquedo. Nós fomos no Alô Bebê. Ninguém vendia CD. Sensacional. E o Alô Bebê começou a vender. Quer dizer, Também. vocês que instauraram Sim. a prática da logística de vender A gente CD. fez um nesses- bercinho Porque de... Criaram não um tinha mercado, quem né? vendesse. não Hoje tinha vocês são donos do Mercado Livre. Aquele assim, né? Criaram tudo. A gente fez Tinha um um bercinho de EVA. Um bercinho que a gente mesmo fazia, assim, artesanal. Como é que a gente cortava? Mandava alguém, porque tinha uma É uma gradinha. loucura. Essas entrevistas pra mim são uma loucura. Eu lembro, Que vai daí esse resgatar, bercinho... vai pensando, gente, Cara, a gente você fazia chega assim, o bercinho pra vender. ficava onde? Se você não vende CD, ficava no caixa. Né? No caixa da Livraria da Vila, Dizer, no caixa uma visão mas é do legal, Alô Bebê, porque- dessas lojas. Cara, é muito Globo- legal, porque é o pioneirismo, é isso. Como vocês foram pioneiros em algo que não existia, não é só na arte, é tipo assim, mas peraí, onde a gente vai vender? Não existe, né? Ainda não tem um caminho. Então vocês foram abrindo e criando esse caminho, Se né? tivesse gravadora, ia para os meios normais, ia parar em lojas de disco, mas a gente teve bem mais visibilidade onde tem mãe. Legal. E tem uma questão aí, também se talvez fosse pra gravadora ia ser um boom tal, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, vocês tinham um controle de tudo que entrava, e tudo que entrava pra vocês direto, né? verdade. Sem um atravessador, né? Vocês eram a própria fonte, muito louco. É porque a verdade. gente nunca quis ter gravadora, assim. Nunca quis ter essa dependência. E mais no começo, porque as gravadoras, elas um pouco dirigiam, né, o que o artista deveria Conduzem fazer, o teu, o que seria melhor. E a gente sempre foi muito autoral. Então, pra gente não cabia ser orientado do melhor a fazer em termos de criação. Depois, com alguns anos depois, sei lá, 20 anos atrás, a gente teve uma proposta de uma major, e há uns 6 anos atrás uma outra, aliás, a mesma major, que eu não vou falar o nome aqui, que fizeram uma proposta que a gente viu que não... Porque aí já não tinha essa questão de querer dirigir, que ia lançar, porque a gente já tinha um lugar, né, estabelecido como artistas, como compositores. Então, aí a gente viu que a relação, né, de troca financeira não era justa para nós. Então, a gente não aceitou. Nossa, e assim, eu acho que vocês também foram pioneiros, ou enfim, eu acho que vocês marcam não só essa revolução musical, mas também estética dentro da música para crianças, né? Eu acho que isso também foi da parte de vocês também, por exemplo, porque a gente vê os clipes, né? Puta, é muito legal, porque assim, é uma linguagem que conversa com a galera de hoje, entendeu? Só que começou ali, vocês falaram há 30 anos atrás, para mim era
como eu peguei acompanhando mais os meus filhos, né? Mas vocês também tiveram essa revolução estética, né? Dentro da música. Sim, porque depois entrou a questão das redes, né? O YouTube e etc. Então, aí a gente teve que fazer um tipo de comunicação que tinha a ver com o que era bom para as crianças e bom para a palavra cantada. Porque a gente ficou 10 anos, eu acho, eu calculo, sem clipe nenhum, né? Porque Aliás, o YouTube não tinha a força que tinha. Não tinha. quem fez os primeiros clipes da gente foi a TV Cultura. Isso. O material deles, né? E era muito Então legal. eles fizeram para os programas dele e tal, mas Passava no intervalo, não era? Entre um programa e outro. Isso. Eu lembro Aquela muito. do Ratinho do... É maravilhoso. Cara, nossa Rato, senhora. meu querido rato. Isso Eu canto divulgou tudo errado. muito a gente, né? Divulgou muito quando a Muito. Cultura botou Classe assim A, C. aqueles drops na. Isso. Nossa, a gente mudou tudo, mudou a carreira ali, né? Ali eu acho que Pedidos de foi, né? show, Tinha tudo também. isso assim, né? Agora, só depois que o YouTube já estava avançado assim, a gente começou a ver outros produtos para criança no YouTube, que a gente resolveu Fazer os clipes. começar a fazer. Daí a gente já tinha os personagens Paulex Andreca, então a gente começou a fazer uns clipes de Paulex Andreca, uns da gente. Fizemos DVD, pé com pé e tal, que Tinha os fomos DVDs jogando, ainda, né? Porque a tinha gente DVD e é do tal. tempo do DVD também. Agora eu né? fiquei com uma dúvida. Você falou que vocês já eram sócios quando surgiu o Canção de Ninar. A palavra cantada. Mas assim, vocês eram sócios em que segmento? O que vocês Então, faziam? nós sempre Ah, fomos, sim. na verdade, a gente é sócio de uma empresa, nós dois, né? Mas nós somos parceiros musicais, né? Desde sempre. Então, antes da... Desde 88, assim, 89. 89. 89. Então, a gente fazia música, composição para vídeo institucional. A gente fez telecurso. Publicidade. Telecurso segundo grau, a gente fez um Jingle, essas tempão. coisas. Ah, é? Telecurso 2000, aquele da... O telecurso. Canal Futura, né? Aí tinha, lembra que o Arthur Koll e a Natália, né? Eles apresentavam, era esse que eles apresentavam? Eu acho que era. Eu sei lembro que do tinha Arthur um que Koll era o apresentando, Arthur sim, Koll com e a certeza. Natália. E apresentava. Depois tinha um que a gente fazia muito também, da Fundação Roberto Marinho, chamado Linha de Produção, sobre indústrias, assim. Todos aqueles que passavam 6h15 da manhã. Isso. Tinha um que era assim. Eu assistia O essas coisas telecurso era assim. tomando meus sucrilhos assim, ó, tem que ir pra escola. Mas por que era 6 da manhã? Pra galera que trabalhava, né? exato. A galera Era, assistia. justamente. Ia Então, trabalhar. antes da palavra cantada, a gente fazia composição para vídeos institucionais, perfeito. para empresas, às vezes alguma coisa institucional mesmo. E aí depois, quando a gente começou a ser palavra cantada, a gente foi se popularizando, no começo a gente teve licença de uso de música. Então a gente vendia, né, a pedido das marcas, a sopa foi vendida assim, lá no comecinho. E depois... Quer dizer, você está falando que a gente licenciava as músicas. Licença de uso das específico nossas da música músicas, né? para uma marca. E quem intermediava, que a gente pode chamar que era o jingle, né? A sopa do neném virou propaganda de alguma marca, não foi? Era. Olha, Ele não era, sabia, não. eles eram, ela era foi o que Ela é até hoje popularizou. na Argentina, não é? Até A Argentina hoje. acabou de sair, ela está há 10 Nossa, anos, ficou 10 11 anos na Sancor Bebê, em espanhol, na Argentina. Como que é em espanhol essa daí? Que tiene la sopa del bebê. Será que Muito- tem espinaca? E lá é uma loucura essa música. Eu já vi 2 vezes, eu não vou para Argentina direto, não moro lá. Eu já vi 2 vezes família na rua cantando. Caralho. Porque era uma. Agora faz 1 ano que terminou essa licença de uso lá. Imagino que a Argentina esteja, né? A gente sabe que está num momento mais delicado, eles não renovaram, mas eles vêm renovando nos últimos 10 anos. Ou seja, era uma propaganda que passava Então sempre, já virou um jingle. era deles, Era deles. uma Era música jingle. das famílias. Virou cultural. Virou cultural. Então você ouvia as pessoas cantando, brincando com o filho no parquinho, cantando. Que maravilha. Por causa legal. que, né, a gente tem filhos de amigos que ali ouviam, então a gente convivia com outras crianças. Então a sopa foi uma delas, nessa coisa da licença de uso específico para alguma marca, e depois de um tempo a gente foi sendo chamado para desenvolver
jingles originais para marcas. E aí já as marcas pedindo para que a gente mantivesse, né, a nossa forma de comunicar, mas que tivesse, né, relação com o briefing da própria marca. Processo legal, porque antigamente a gente... Bom, a palavra cantada começou, mas você tinha que ganhar a vida de outras coisas e tal, por mais que vendesse e tal. Então, a gente fazia publicidade, qualquer coisa que pintasse, fazia trilha de teatro, trilha de balé, trilha de... tudo que pintasse, que tivesse música. Mas com o tempo, depois de uns 10 anos de existência, eu acho, aí eles foram pedindo, a publicidade foi pedindo assim, pra gente fazer uma música... uma campanha de lençol, como se fosse da palavra cantada, que não tivesse o nome sequer do produto. Isso era importante. É isso que a gente faz mais até hoje. Assim, eles chamam hoje de product placement. Não, hoje é exatamente isso. Né, eles procuram o embrulho, a gente fala assim, mano, a gente vai fazer como se fosse um conteúdo nosso. É um conteúdo nosso e que o produto vai passar, não é um conteúdo do produto, né? Porque a publicidade afugenta, né? Então a ideia mas isso é muito legal, porque mostra originalidade, quando as marcas, o mercado enxerga o prestígio que você já tem. Eles já olham e falam, eles têm um público que gosta do que eles fazem. Eu não quero estragar isso, eu quero fazer parte disso, né? Ele quer o seu estilo, de nossa parte, a gente não aceitava e não aceita colocar nome de produto, porque dependendo da música, a gente sempre levou pro show. A gente sempre levou pro show. E sim, muitas músicas que a gente fez sobre encomenda viraram música de show. Cara, e a gente nem sabe. Nem sabe. Porque não tem cara de música de jingle, assim. Agora, a mais legal é uma música que ela não foi aceita pelo... Caralho, Qual, Paulo? Sabe uma indústria italiana que veio de carrinho de bebê e tal? Kiko. Sim, existe até agora, né? Era famosa Kiko, né? Então, acho que é Keko, não é? Com E? Eu não sei, mas eu acho que é Kiko porque é italiano e tal, né? Não, ela tem... É Kiko. Não, e ela era cara, inclusive. Cara, é uma top. Italiano. Daí eles pediram uma agência, ela fez uma prospecção, né? Que eles falam, né? O cliente não pediu, mas eles querem vender alguma coisa pro cliente. Daí, então a gente fez um jingle assim. Eu sou um bebezinho, Kiko, Kiko, dos mais bonitinhos, Kiko, Kiko, que quer muito carinho, Kiko, Kiko, que quer beber conforto, Kiko. Aí não quiseram, daí a gente... hoje é uma música... O maior sucesso um dos maiores sucessos do YouTube. No show tem que ter, só que não é Kiko, mas eu sou bebezinho, Gugu, Dadá, dos mais bonitinhos. E outra coisa, o clipe também vai super bem no clipe YouTube, ele né? tem ali no ranking... É um dos 10 mais, assim. Ele tá à 6ª posição. Perderam a oportunidade, Kiko, se lascaram. Perderam de viralizar. É muito interessante a pessoa que a gente não vai, né, não tá aqui muito para falar sobre isso, mas muitas vezes a pessoa que aprova, né, dentro da marca ou dentro da agência, ela não consegue entender onde a música pode chegar. Normalmente quem chama a gente para fazer, né, a música especialmente é alguém de criação, alguém que tem uma visão um pouco onde a gente pode estar muito bem inserido ali. Quem aprova nunca é quem pede. Então muitas vezes você... bom, tem tantas coisas que podem acontecer no caminho, são muitos setores e tal, né? Vocês fizeram, mas é muito interessante isso, porque na verdade vocês fazem a música ficava para vocês, não ficava pro isso era contratual. Isso era até hoje, assim, né? Dá pra gente usar. Porque não fala da marca, né? Isso é maravilhoso. Às vezes não fala da marca, mas daí eles pedem. Eles colocam. Mas eles eles colocam, mas a gente assim, não deixa. Fulano apresenta, aí vem a música. Isso. Só dentro do canal deles. Não, mas dentro do canal deles, Aí, dependendo do contrato, o tempo que vai veicular, tudo bem, a gente pode incluir a marca nesse refrãozinho, mas depois que acabou, a música é nossa e a gente coloca o que a gente quiser. A marca nunca vem no refrão. A marca vem como lettering ou marca X apresenta. Entendi. Ou então, marca X sempre junto com a sua família, no final. Uma locução. Mas tem uma assinatura, né? Ou seja, não é nem um product placement, é o branded content.
Olha, ele sabe oferece. tudo. Ele é o nosso Ele é mercado, bom em inglês, né? Ele não entende nada, mas ele fala umas Cara, palavras em desculpa, inglês. na minha infância eu tinha referência à palavra cantada, não era que nem vocês, que ficavam vendo novela. Não, vocês já sentaram nas agências, eles falam um termo em português, 5 em inglês. Eu tenho uma aflição Cada vez disso. mais, né, cara? E aí, Cada Eu vez nunca mais. me esqueço. Tem coisa engraçada, né? Tem muita coisa engraçada. Tem 2 coisas engraçadas, que eu vou contar bem rápido. não, é o tempo que você quiser. Coisa engraçada. Coisa pode- engraçada com publicidade. Uma vez, há não muito tempo, acho que foi esse último que a gente fez, o penúltimo, que quando teve a reunião, que a gente foi lá e às vezes a gente acompanha, sempre tem uma pessoa um produtor musical que faz todas as reuniões e chega um momento que às vezes a gente acompanha, né, algum detalhe, né, até porque é legal para estar com o cliente, afinal ele está querendo associar a marca dele a gente, e a gente não faz qualquer marca, né, então, e ele, eu me lembro que alguém ali na reunião começou a falar uma coisa que não tinha nada a ver com o que tinha sido pedido, você não estava nessa reunião, e aí vira essa pessoa da agência e fala assim, gente, eu acho que tá tendo um misunderstood aqui. Tá vendo? Gente, eu quase que ia cair na risada. Eu acho que é um misunderstood aqui. E não é nem misunderstood, né? É misunderstood. Tudo bem. E uma outra que foi... Tava tendo um Que desentendimento. foi understood, né? Missing understood, né? Não aconteceu. Ela literalmente pegou uma palavra em inglês e foi uma frase em português. Misunderstood. Aí, existe, né? Mas, Existe, enfim. mas no E aí idioma teve dele. um cliente, muito tempo atrás, com um diretor famosíssimo, que ele pediu pra gente estar na trilha. Pediu, era uma marca de lençóis, ele pediu e a gente entrou. A gente entrou, fez um negócio incrível. Entrou como? Com a voz? Não, a gente entrou com o jingle, Ah, né? O diretor pediu, sim. é até um amigo da gente. A gente fez o jingle e o jingle começou a ser reprovado, o filme começou a ser reprovado, aí ele ligou pra gente, falou assim, é o seguinte, eu tô saindo desse filme, tá? Eu não quero, não tem nada a ver, Caraca. eu não quero, não vou ficar. E a gente seguiu. Aí a gente foi sendo rechaçado, tiraram a gente para entrar uma outra pessoa para fazer música. E aí nessas horas eu fico um pouco de vergonha hoje em dia, porque eu era bem mais nova, assim, os que tem o quê? Uns 20 anos. E aí eu vi o que eles tinham feito, né? A proposta, olha, a gente está pensando, já fizemos uma coisa assim, eu não sei se eles queriam que a gente entrasse, fizesse ainda mais alguma coisa. Eu me lembro claramente que eu virei para a pessoa da produtora, uma super produtora, e falei assim, olha, eu achei muito bom vocês chamarem essas pessoas para fazer um jingle, porque uma coisa ruim, assim, a gente nunca ia conseguir fazer. Bom ter essa oportunidade. Não aguento. Não, mas é complicado. O universo de agência, no geral, tem... Agora, as agências hoje, os clientes, eles são super respeitosos com a gente. Porque eles sabem que a gente agrega um valor à marca que diferencia, né? Que pode diferenciar a campanha. Né? É que tem, às vezes, isso antes e hoje, acho que ainda tem, o universo da agência é um universo de muita vaidade. Hoje eles baixaram mais a bola, né? Teve o tempo áureo da agência e muito dinheiro, esse lugar do pseudo-artista na agência, meu Deus, é a máquina de dar errado, né? A gente já teve trilha, eu nunca me esqueço, que a gente não conseguia aprovar. Não ia pra frente, aí a gente chamou o diretor, você lembra disso? A gente chamou o diretor, olha, vê como é que tá, não tá legal, eu acho que tem uma coisa de um violão, e a gente sabia que ele tocava violão, guitarra, que ele arranhava. Não, ele fez umas coisas no piano. Então, aí a gente falou assim, você não quer tocar? Não foi assim tão formal assim. Mas como assim, mais ou menos? Aí ele fez assim um som. Botou lá, aprovou, resolveu que, a nossa vida. Pronto, é isso. Aí
Resolveu. Aí tudo bem. É sobre isso. Você tem que ter essa. Vocês foram sagazes. Não, porque realmente você tem que ter muita inteligência. Cara, Agora, Ele uma não coisa, aceita a assim, gente, né? é muito legal porque a gente tá falando de todo esse universo que vocês acabaram criando, né? É o DVD, são as fitas, aí os brinquedos, aí o jingle e tal, mas a gente não tá falando dos shows, né? Isso é Vocês fazem importante. muito show. Show. Agora a gente, em breve, verdade. vai estrear um novo show. E. Eu até suspiro, porque show é o momento da reza, né? É o momento que a gente está numa conexão divina, independente de ser religioso ou não, Sim. do divino de cada um, da gente que está ali e daqueles que estão ali vibrando uma coisa luminosa e positiva, né? Eu tenho comentado muito, agora, podemos, de palavra cantada também, e o que a gente tem visto hoje a propósito do final da pandemia, é que os shows hoje, eles são encontros religiosos. São encontros religiosos. Não tem muita, com todo respeito, se você pega as pessoas rezando na direção de Meca, às 6 horas da tarde, você pega um show do Gilberto Gil, ou do Caetano, ou do U2, ou da Bjork, né, ou da Marisa Monte, ou da Teresa Cristina, tá todo mundo ali, o quê? Fazendo, vibrando positividade, vibrando luz. E hoje você vê esse fenômeno dos shows, que também é um fenômeno da palavra cantada, onde a gente mais recebe do que doa, porque a hora que você olha para aquelas famílias, para aquelas crianças, e o semblante delas, o que elas estão sentindo, que a gente vê ali, é um negócio inacreditável. É lindo. E como isso está no mundo hoje, o lugar da música, né, o lugar para onde a música foi, onde você tem grandes encontros, que as pessoas estão juntos, independente da crença, né, da crença até política, religiosa, e tá todo mundo, até me arrepia de falar, e tá todo mundo ali fazendo o quê? Comungando o amor, olha, me arrepia o corpo inteiro, legal, a paz, e mais, uma vez eu percebi isso no show do Paul McCartney, que a gente foi junto no Morumbi. Chegou uma hora que eu tava ali escutando, né, 60 mil pessoas, falei, todo mundo que tá aqui não tá pensando besteira, inclusive eu, nem fazendo besteira. Tá todo mundo aqui, ó, ali. Por isso que eu digo que é um ato religioso hoje, o show. Para criança, para adulto, né? Porque tá todo mundo ali, junto. Pô, sabe quantos festivais uma pessoa do mercado me falou que tem no Brasil hoje? Agora. Festival de música? 1000. Eu imagino, tem muito agora. Em um ano. Caramba. Que loucura, né? Não, cara? e é importante. E é muito louco que você acabou de falar o número de festivais e o valor do ingresso também. Pois é. Nossa, o valor do ingresso é muito bom. Agora São os caras 1000 vendem festivais a 10 R$1.000. vezes. Em 10 vezes um ingresso, o cara vende. Mas sabe o que eu penso? Até que eu tenho uma prima que vai em todos esses maiores shows. Eu acho que, eu suponho, que as pessoas falam assim, bom, eu vou gastar por ano R$4.000 em show, R$3.000 em show. Já deve estar no E orçamento. ela bota R$300 por mês. Acabou. 300 não vai matar. O que é os 300? 2 pacotes de leite, um de farinha e uma água de coco. Dá R$300 hoje em dia, né? É isso. Então ela faz. Imagino que pessoas que, né, fazem um pouquinho mais de conta e precisam fazer, porque tem um orçamento, né, ali, né, menorzinho e tudo, e elas fazem aquilo e aquilo é um ano. Agora, pra gente, assim, esses festivais, eu tenho a impressão que passa da conta, sabe? Porque a gente faz para 2.000 pessoas, já é bastante, né? Essas casas de show, assim, né? Agora, festival, porque você vai com criança, se mas chove, hoje se em faz dia, sol, tudo é muito mais delicado, né? a mas coisa eles são muito cuidadosos nos festivais. São mas é que muito pra cuidadosos, criança muito criteriosos. vai muito bebê no nosso show. Vai, né? Vai bebê. E vocês já estão numa geração... Vai uma criança de 3 anos, vai um bebê de 8 meses, Vocês sabe? estão numa geração da criança que cresceu ouvindo vocês, agora levaram os filhos, né?
Sim, Tá muito comum isso, né? É, exatamente. Isso me faz perceber o peso da minha idade. Ah, Não, faz você perceber o legado que vocês É constroem. legal. Não, eu tô brincando, mas é tão legal saber, né, que a música pode atravessar gerações, e tem uma coisa que é tão legal poder sentir isso na vida. A gente, quem não me conhece pode achar isso pura vaidade, mas não é orgulho mesmo. E eu também não gosto dessa frase, olha, modéstia à parte. Não, eu não tenho modéstia. A gente criou clássicos. sim. Sim. A gente fez muitos CDs, e hoje, né, álbuns, a gente subvencionou. Foi a gente que botou o dinheiro. Quantos que a gente fez com lei? 2? 3 com lei? Dos 14 que a Só gente lembro tem. do Pé com Pé. Pé com Pé, o Cenas Infantis, o mais recente, Cenas Infantis. e o Cantigas de Roda. Não, o Cantigas de Roda nem tudo foi, a gente- não foi patrocínio de lei. Não, mas a gente recebeu um dinheiro Foi. de uma marca que bancou. Uma marca bancou, mas sem patrocínio. Sem patrocínio direto. Foi nosso mas assim, segundo CD, foi muito bom. então, é a gente que bancou tudo esse tempo inteiro. E a gente botou toda a nossa energia. A gente não fez outra coisa na vida que não fosse música para criança, além de umas poucas aventuras muito bem sucedidas dentro do universo da música. Mas a gente faz tudo. Então, a gente botar a nossa energia, acreditar. A gente tem uma bagagem musical, né? Eu venho da música erudita, o Paulo vem da música popular. E quando a gente junta isso, a gente tem uma química que resulta no trabalho que a gente faz, a gente tem clássicos, sim. Sim. Não, mas é isso que eu falei. Não, que- isso não tem mais, né? Quando a gente consolida uma história, não tem pra quê. Não é questão de modéstia ou não, realmente. É um entendimento da tua trajetória. É. E me diz uma coisa, o show, são só vocês? Tem outras pessoas na banda tem. complementares para o show? Eu preciso É lembrar. variado? Como é isso? Preciso lembrar Não, de a gente convidar sempre vocês tem- para ir pro show. Nossa, eu vou Nossa amarradão. Eu vou. A gente Nossa, sempre tem uns 4 músicos assim com a gente, né? De 3 a 4 De músicos. 3 a Nossa, 4 gente. músicos. inclusive, falando na equipe de vocês, se hoje vocês estão aqui foi porque a Luciana, que trabalha com vocês, trabalha com a gente no nosso show. Sim, Luciana claro. Ribeiro. Exato. A Aliás, Luciana e o- trabalhou com a gente muitos anos, trabalhou 10 anos, agora Isso. já o ano passado ela já seguiu o caminho dela. ela faz né? produção com a gente. Foi com a gente. Ela que faz na peça. produção Do Embrulho ao Vivo. inclusive, se a do gente Embrulho ao tá Vivo. almoçando sushi, foi a Luciana. A Luciana tá muita ponte pra gente. E assim, A desculpa, Luciana é ótima. qual que é a carga de shows, assim, pra vocês? Quando vocês têm uma época que vocês falam, meu, hoje... Bom, outubro. vocês têm uns meses já certo. Não, que outubro vocês é vão o mais descansar. solicitado. É a Agora, Semana da Criança. agora a gente tem uma coisa um pouco mais diferente. A gente tem menos shows, né? E shows para mais pessoas. Mais pontuais, assim, mais né? pontuais. E vem cá, por exemplo, a gente tá junto há quase 10 anos e a gente tem um processo criativo que ele foi se modificando com o passar do tempo, de acordo com a demanda. Vocês que estão juntos aí próximo de 35 anos, vocês ainda têm o mesmo processo criativo de composição? Como que é? É isso. 30 anos. 30, né? É verdade. O processo segue da forma como sempre foi. Às vezes A gente mantém, a gente tem uns parceiros. Eu tenho 2 irmãos, né? O Luiz Tati e o Zé Tati, que desde o começo da Palavra Cantada fizeram canções com a gente, parceria com a gente, né? Depois a gente teve no passado a Edith, com quem eu era casado, Edith Derdi, que fez também algumas músicas chaves comigo, como Rato, por exemplo. Pomar E tal. Depois a gente tem... Aí eu fiz algumas músicas com o Arnaldo, acho que a gente fez umas 9 ou 10 músicas para a Palavra Cantada com o Arnaldo Antunes. nós temos então algumas e músicas o importantes. corpo é mais ou menos esse, desde o comecinho, né? Legal. Eu e a Sandra fazemos músicas juntos, às vezes separados, né? Mas é isso a Palavra Cantada, assim. Tem eu e a Sandra como cabeças e Porque tal, nós que somos movimenta fazer o direção de negócio. conteúdo, Esses né? 2 parceiros, irmãos, daí eventualmente essas São as músicas parcerias pontuais. é bem pouco. Eu acho que o processo mesmo, a gente se abriu mais ultimamente para produtor, para contratar produtor
para fazer o disco, né? Então a gente fez o Pé com Pé, fizemos com o Ricardo Mosca e Os cenas esse infantis último, também. Mas Cenas sempre Infantis. alguns produtores, assim. o Mosca também, o Ricardo Mosca, que é um Nossa, o cara é produtor ótimo, maravilhoso. assim, que produz, mixa e tal, deixa tudo bonitinho. E então, pra gente não ficar muito isolado também, nós dois sempre fazendo tudo, né? Claro. Então, e agora até nesse novo show estamos também trabalhando com o Swami Júnior para fazer a Direção direção musical. E vamos ter diretor e tal para ajudar, né? E uma pergunta de leigo, assim, vocês têm um período, vocês falam, esse ano é para fazer, tipo, de 2 em 2 anos vocês lançam um disco, vocês têm isso ou não? Ou é o que vem? Sabe o que aconteceu? O modo de produção mudou muito, né? A ideia de álbum, ela ficou um pouco mais... com uma das possibilidades de você fazer um álbum, né? Então tem anos que você lança 3, 4 músicas avulsas assim, e clipes e tal, né? Mas no ano passado a gente resolveu fazer um álbum, chamar o produtor e fazer do zero e criamos, e é outra coisa, sai mais legal assim, sabe? Você sabe que eu tava Sai mais pensando legal. nisso ontem? Porque eu tava ouvindo o novo álbum do Arnaldo Antunes, que chama Novo Mundo, que é simplesmente Muito bom, né? Ele lançou agora esse fim de semana. É, não foi? uma agora, loucura. É uma loucura. E a gente sempre conviveu muito com o Arnaldo, a gente foi sócio uma época, a gente acompanhou todos os discos. O Paulo tocou com o Arnaldo um tempo. E quando você vê, aí voltou de novo pra mim a vontade de fazer o ano que vem um outro álbum. Porque quando você entra no estúdio, você vê, ali é muito claro, né, nesse álbum do Arnaldo Certo. também, a unidade sonora. Sim. Quando você tem um produtor, né, e que você tem ali, essa unidade sonora, ela tem uma costura, ela tem um bordado, onde tudo que você está gravando, ele vai espelhar o que você está levando para a sociedade naquele momento. Quando você faz isso picado, não fica clara essa intenção. Esse álbum do Arnaldo, ele é muito claro. A sonoridade dele tem coisas, né, muito... Eu poderia ficar falando aqui muito tempo sobre isso, mas as escolhas, as sonoridades, tem uma coisa sombria, porque tem uma discussão do que acontece hoje no mundo. Claro. E da complexidade, das trevas, né? Tem sonoridades que são trevosas ali, né? A primeira música tem uma coisa meio diabólica, né? Que é uma coisa Que é bem-vindo ao novo mundo. Que é bem-vindo ao novo mundo, né? Que que pode se desintegrar daqui a 1 segundo, né? Que é o refrão. Então, E vai se desintegrar daqui a 1 segundo. Então, quando você pega um álbum e faz com a sua intenção de fazer, né? É completamente diferente. Esse último álbum, Cenas Infantis, ele tem também isso daí, né? Que o álbum, ele mostra como é que tá a sua cabeça naquele momento que você tá fazendo, né? Isso é que é legal, é como se fosse um livro, você escreve o livro, você tem aqueles capítulos todos, mas é um objeto que você define o seu momento ali, né? Que às vezes você vai até perceber melhor quando passar um pouco e tal, mas eu tenho assim... A minha ideia do Canções Curiosas, assim, que é um álbum que me marcou, do Pé com Pé, que me marcou, né? Canções do Brasil. Então, o artista, ele pensa assim ainda, entendeu? A cabeça funciona melhor assim, porque você se concentra. Você passa, assim, 6 meses compondo, mergulhado naquilo, entendeu? Então, a sua cabeça, é normal que ela funcione assim. Você dá um mergulho e fica ali quieto fazendo, né? Show, né? Você tem esse período que você fica dedicado a isso, né? Por isso que fica mais legal. Complementando isso que o Paulo está falando, o mergulho para se fazer um álbum, uma música, né? Que é uma coisa bastante diferente, o álbum e a música separada, a gente faz um mergulho interno também. Mas eu tô... E a gente faz um mergulho interno e a gente faz um mergulho lendo a sociedade.
Então, por exemplo, nos cenas infantis, tem uma música que fala sobre telas, né? Que é o Pé no Barro, né? Sim. Agora chega de brincar, o que eu já vi quero pegar. Eu vou tirar o meu sapato, enfiar o pé no barro e fazer a minha horta no quintal, né? Então é isso, né? Agora chega o que eu já vi. Chega de olhar, né? Agora chega de olhar. O que eu já olhei, eu quero pegar, eu quero sair dessa tela, né? Então a gente passa por isso, que é uma leitura da sociedade, né? E ali tem muitas músicas. Se vocês tiverem oportunidade de ouvir, e quem está nos assistindo aqui também, é um convite, porque cada uma fala de um universo particular, né? E tem uma música que a gente gosta muito, que é uma música necessária para adultos e crianças, que se chama Liberem os Brigadeiros Antes do Parabéns. Olha aí. Uma coisa assim, necessária, porque a gente vive uma hipocrisia nas festas adultas e infantis dura a nossa vida inteira, que é roubar, põe no bolso, põe na bolsa, a criança pega, você dá bronca, mas você sabe que o outro lá ali pegou, o adulto pegou escondido. Então você precisa resolver isso, entendeu? E nada mais natural do que fazer uma música, Libere os Brigadeiros dos Parabéns, e dedicar a quem? A Rita Lee. Ai, cara. É super Rita. É super Rita Lee, né? Romper esses paradigmas. Maravilhoso. Sabe uma coisa que é muito legal? Assim, a gente sempre conheceu o talento de vocês, mas eu acho que uma coisa que mostra como é longeva a trajetória de vocês é essa coisa que eu acho rara na arte, que é a união do talento com essa visão. Vocês trouxeram aqui diversas visões que vocês tiveram de mercado, de como se inserir, como se manter, como saber até onde se colocar, até onde vão os meus valores, as mudanças. Falar, naquela época tinha isso, vocês vão se modificando, hoje não tem mais o álbum. Isso é muito importante, né? Acho que acontece pouco na nossa carreira, que é o artista, às vezes, ele tem o talento, mas ele não consegue enxergar como ele faz para isso que ele cria se inserir no mercado, porque é o que a gente vive, né? É muito legal ver essa trajetória de vocês. Eu acho que eu também sou dessa opinião, cara. A gente vive dentro do mercado. Né? Tudo que você faz, os encontros com as pessoas, o que você faz para vender, a troca, o show, tudo tá dentro disso daí, né? Acho que a gente tem realmente essa consciência, pelo menos, né? A gente tem a consciência. Eu fiz parte do grupo Rumo, né? O Rumo, ele durou mais de 10 anos, o Rumo, né? De gravação, a gente gravou em 81 até 90, 89, uma coisa assim. Só que o mercado pra gente realmente não existia, cara. Nunca a gente pra curtir. Nada. A música era tão forte, tão coisa que tinha um interesse de fora pra dentro e tal, mas a gente, cara, são 10 pessoas que nunca moveram uma palha na cabeça, um neurônio pra pensar em alguma coisa para expandir do cesto artístico, né? Mas isso é o que a gente tava falando hoje, vindo para cá, né? Que a gente falou, pô, hoje é necessário, hoje você não vive mais sem o mercado, é muito louco, nem musicalmente. A gente falou, pô, hoje, inclusive você tem curso, né? Então você tem faculdade de música, faculdade de não sei o quê, só que dentro dessas faculdades tem que ter uma disciplina que é administração e como sobreviver no mercado, cara. Os direitos autorais, a sua sociedade arrecadadora, como você inscreve essa música, como é que você vai receber. E a gente, eu complementando o que você está falando, que eu gosto a gente gosta muito de entrevistas assim, primeiro porque a gente revê os passos por onde a gente passou. E é só nesses momentos que porque a gente é do fazer, e vamos lá, vamos aqui, vamos ali, né? E então é muito interessante poder ter aqui a companhia de vocês para a gente, né, rever um pouco esse caminho. E também para mim, quando você fala, né, dos diferentes segmentos do mercado onde a gente já atuou e atua, como a gente teve muito merecimento e foi muito privilegiado. Eu não acredito em sorte. Eu acredito, né, que a gente faz, que a gente vai lá, a gente planta, a gente aduba, fica olhando ali e o negócio vem.
Porque uma das coisas que a gente não falou aqui e que é um dos setores mais importantes e que a gente falou ali no começo, quando a gente foi popularizado pela imprensa, pelos meios de comunicação e pelos professores. Então, há 10 anos atrás, a gente teve um convite, fez, com a ajuda de pedagogos, o desenvolvimento de uma coleção de livros usando as nossas músicas para ensino em escola pública. E isso já há mais tempo, 15 anos. E aí, há 10 anos atrás... Foi em 2011, né? 2011. E aí, há 10 anos atrás, a gente, como como chama? O uso da música em sala de aula, ele não se tornou mais obrigatório, mas dentro dos parâmetros curriculares, tinha a importância, né, do uso da música como... um elemento, uma ferramenta para ensinar, né, dentro da transversalidade. Então, a gente já tem aí 10 livros há 10 anos, que está no Brasil inteiro, com esse segundo lançamento em parceria com a editora Movimenta, né, muito importante nesse processo, e cada música tem uma relação com uma matéria, geografia, história, português, o que seja, ciências, né, tudo, onde tem a música da gente e tem como usar aquela música em sala de aula dentro de uma pedagogia. E isso, então, esse é o outro parâmetro, né, outro lugar que a gente chega, um diferente momento, né, na sociedade e nas crianças de todo o Brasil, onde a nossa música está ensinando matérias, né? E a gente, sei lá, eu não lembro, eu não tenho esse valor atualizado, mas essa distribuição atualizada, mas a gente já atendeu com esse programa mais de 2 milhões de crianças. Nossa. Crianças que estudam, aprendem, por exemplo, geografia a propósito da música Ora Bolas. Às vezes a Legal. música é um detonador, né, de uma discussão na classe. Os professores gostam muito de ter por onde começar um grupo de estudo para uma temporada de estudo, né? Então a música ajuda muito. Traz aquela motiva, temática mas... de forma lúdica, né? E também traz um pouco de emoção também, né? Na coisa, pode ser emoção pelo humor, pela graça da música, ou uma emoção porque mais... a música também trabalha com metáfora, ela também é reflexiva, ela não é mastigada. Ela não é mastigada. Amplia o repertório da criança, né? É um jeito de você conectar melhor aquela criança. Sim. E para quem quiser acompanhar a agenda de shows de vocês, os que vocês estiverem lançando de álbuns e tal, aonde o pessoal encontra vocês? É só se inscrever, né? A gente tem Instagram, né? Tem nossas Qual que é o redes. endereço? Essa palavra cantada. Palavra No cantada. Instagram também. Instagram também. YouTube. Instagram e YouTube. Instagram e YouTube. E aí lá tem agenda de shows. Isso, a agenda de shows ainda não está publicada porque a gente está agora Preparando. fechando os shows para o segundo semestre. Sim, mas quem estiver seguindo quando vocês lançarem, vai acompanhar. com E certeza. também para shows aí pode entrar. Agora nós estamos com uma agente nova, Marilene Gondim, que acabou de firmar, né, um contrato com a gente, e ela vai se ocupar, né, desse setor. E aí a gente tem lá shows @palavra cantada também para as pessoas poderem, né, se conectar e eventualmente quererem fazer um convite, né? É isso aí. Gente, de verdade, muito obrigado. Pra gente é um prazer receber vocês aqui. Prazer foi meu. Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado.